Bem-vindo ao canal de meditação Alimentando a Alma. A meditação desse dia tem o tema Andando com Eles. Certa vez fui bastante criticado pelas amizades que eu tinha. Diziam, essas pessoas não podem fazer parte da sua vida. Essas pessoas não se identificam com você. Olhavam para elas com um olhar de desprezo. Infelizmente, esse é o nosso mundo. Queremos que ele melhore, mas quando o assunto é nossa participação para essa mudança, colocamos muitos obstáculos. Só se muda para melhor aquele que é pior. O bom já é mudado, mas o ruim, esse precisa de mudança. Para que isso aconteça, precisamos estar entre eles, tendo contato direto, mesmo que isso venha nos causar o desprezo de pessoas que fazem parte do nosso convívio social. Andar com eles não significa ser igual a eles, mas mostrar a eles que somos diferentes e que essa diferença será muito boa para a vida deles. Jesus, como nazireu, um homem separado, não podia fazer algumas coisas, porém, em se tratando de gerar um benefício ou um milagre, ele assim o fez, quebrou o protocolo para abençoar. Seja um gerador de benefícios, atraia milagre para a vida de pessoas necessitadas. Continue sim andando com eles, mas não seja um deles. Mas mostre a sua diferença. Isso irá despertar neles o desejo de mudança. Mas continue andando com eles. Não os desprezes. Então, o tema da meditação de hoje é andando com eles. Nós sabemos que existem muitas pessoas necessitadas em nosso meio. Algumas delas necessitam de um prato de comida. Outras necessitam de um trabalho. Outras necessitam de uma ajuda financeira para o momento atual, não para amanhã, não para daqui a um mês, mas para hoje. A necessidade, ela é geral, em todos os lugares do mundo. Por mais que você possa imaginar, mas existem pessoas que não têm necessidade de nada. Pessoas que têm o seu conforto, na sua garagem vários carros, fazenda, chácara, casa de praia. São proprietários de empresas grandes, uma, duas, muitas empresas. Não sabe nem dizer quanto possui financeiramente. Mas eu digo para você, essas pessoas também têm suas necessidades. A nossa necessidade física, a nossa necessidade é aquela que o nosso corpo, o desejo do nosso coração, em questão de conquista, de posse, é uma necessidade. Mas, hora e outra, a gente vê no noticiário alguém que tirou a sua própria vida.
E quando nós vamos lá para ver aquela reportagem e nos deparamos com o nome, vem na nossa mente o poder financeiro que aquela pessoa tinha, porque se ela morreu já não tem mais. E passa na nossa mente algo assim: o que levou aquela pessoa a tirar a própria vida? Nada lhe faltava, o dinheiro que tinha comprava tudo. Mas eu quero dizer para você algo: na vida do ser humano, na vida das pessoas, o financeiro, o material, ele tem uma importância grande, sim. Olhamos, desejamos, temos condição, vamos lá, compramos, adquirimos, trazemos para casa, fazemos bom uso, guardamos. Algum deles a 7 chaves, bem guardado no cofre. Mas existe um vazio interior que não se compra com dinheiro, que não se preenche com carro, com casa, com churrasco, com imóveis. Existe um vazio dentro do ser humano que ele precisa é da presença de Deus. E se não tiver a presença de Deus, esse vazio irá continuar. E a meditação de hoje diz: andando com eles. Sejam eles qualquer pessoa. Esse eles a qual se refere essa meditação são aquelas pessoas que são rejeitadas pela sociedade, pela vida que levam. Pessoas que não são dignas de ter um lar, de ter uma família. Mas eles têm uma alma, e essa alma precisa de direção para ela alcançar a salvação. E você andando com elas será criticado, porque elas não são aceitas pela sociedade. Mas o andar com elas ou com eles dessa meditação não é para que você seja um deles, mas que você esteja com eles, para que eles possam ver a mudança que Deus fez na tua vida, e eles desejam, almejem ser igual a você, também ter uma mudança. E nós vemos que essa rejeição por aqueles que praticam algo, que são rejeitados, ele aconteceu com Jesus também. Aconteceu com Jesus. Se um dia aconteceu na sua vida, não se preocupe, porque o próprio Jesus um dia também foi rejeitado por essas amizades, por essa companhia, por estar no meio dessas pessoas. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 9. Vamos ler do verso 9 até o verso de número 11. Vai falar sobre a vocação de Mateus, a chamada de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. A alfândega, Mateus era um cobrador de imposto. Os cobradores de imposto, eles roubavam o povo, eles cobravam a mais, que eles mandavam uma quantia para Roma e a outra quantia ficava para eles. Eles eram odiados pelo povo. E disse para Mateus: levanta e segue-me. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos dos publicanos e pecadores e assentaram junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, aqueles que faziam a lei, aqueles que eram entendidos, viram isso e disseram aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Então Jesus estava no meio dos publicanos, cobradores de impostos, que eram odiados pelo povo, e também estava no meio de pecadores, que eram rejeitados também. E eles disseram assim: por que o vosso mestre come e se assenta no meio dos cobradores de imposto e dos pecadores? Então o próprio Jesus também foi rejeitado. Então não se preocupe com essa situação, mas faça aquilo
que Deus está colocando no seu coração. Se tiver que andar com eles, ande com eles. Mas mostre para ele a mudança que Jesus fez na sua vida. Mas ande com eles, mas não seja um deles. E que eles venham ser igual a você. Que você foi transformado e foi mudado. Um dia talvez você era igual a eles, mas hoje Jesus entrou na tua vida e mudou a situação da tua vida e da tua família. Então essa é a meditação de hoje, andando com eles. Deus abençoe a tua vida.